Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. A casa do Cláudio Castro pode estar começando a cair e isso é muito bom, justamente em um momento em que o Jair Bolsonaro chama o Cláudio Castro à casa dele para conversar urgentemente. O que é que o Jair Bolsonaro tem para conversar urgentemente com o Cláudio Castro? Eu vou lhe dizer, o Cláudio Castro demonstrou muito mais ousadia e disposição para fazer qualquer coisa, por mais maluca que pareça, e isso ele provou com a operação contenção, com a matança generalizada que ele promoveu nas comunidades pobres do Rio, matando o culpado, inocente, tudo junto, numa operação fracassada que atingiu apenas 20% do objetivo de prender 100 pessoas, prendeu apenas 20, mas matou inocentes comprovadamente. E agora, novos dados, veja só que coisa maluca e impressionante. Novas informações dão conta. De que um secretário do governo Castro manteve contatos em nome do governo com o Comando Vermelho e há gravações da Polícia Federal desse criminoso do Comando Vermelho, um tal de índio lixo, algo assim, conversou com Gutenberg, que é ligado ao Flávio Bolsonaro, é da cota de Flávio Bolsonaro e é secretário do governo Cláudio Castro. Eles se encontraram para tratar de demandas do Comando Vermelho com o governo do Rio, ao governo do Rio, e além de tudo isso, como se não bastasse, o coordenador do COR, o grupo de elite que invadiu as comunidades pobres lá no Rio de Janeiro para comandar a matança, para executar, na verdade, a matança, não cumpriu a DPF 635 e menos da metade dos homens que fizeram a incursão não portavam câmeras corporais. Veja só você, em descumprimento flagrante da ADPF 635, que proibia operações desse tipo e que, inclusive, exigia ambulâncias no local, outro descumprimento da DPF, e as câmeras corporais. O Moraes exigiu as imagens e agora o governo do Rio nega as imagens, a maioria das imagens, e o chefe do COR diz ao STF que não foram usadas as câmeras, apesar de estarem funcionando. O governo do Rio diz que as câmeras não estavam funcionando, que é também um descumprimento da DPF, porque eles têm que planejar a operação. Na verdade, esse grupo que fez essa incursão tinha 128 pessoas, 128 membros de elite que iam fazer o grosso dessa operação, a parte mais complicada, que é a extração dos bandidos da comunidade, e apenas 57 tinham câmeras corporais. Então, menos da metade tinham, e o governo, então, não planejou essa operação, porque mandou os policiais para cima sem ter equipamento, mas não, porque a empresa que fornece as câmeras desmente o Cláudio Castro e diz que todas as câmeras que entregou estavam operacionais. Ele não usou porque não quis, ou deixou desligado, o que é muito mais provável. Ou seja, há elementos para o Alexandre de Moraes fazer igual ao que ele fez, por exemplo, no day after do 8 de janeiro, quando afastou o Ibanez Rocha, o governador de Brasília, do governo enquanto fazia a apuração do que tinha acontecido. Então, pode acontecer a qualquer momento o afastamento do Cláudio Castro. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil,
do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Gente, a desinformação e a confusão é sempre a arma do incompetente. O governador do Rio de Janeiro se manifestou, ele coloca toda a culpa da crise da segurança pública na ADPF. Diz que a polícia não pode fazer ações nas favelas, nos morros, contra o crime organizado. Pois bem, vamos aos fatos para desfazer a desinformação, arma dos incompetentes. Desde que a ADPF foi feita, nós tivemos mais de 4.000 operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. É isso. Com a ADPF funcionando, mais de 4.000 operações policiais aconteceram. Portanto, é fato que a ADPF não proíbe as ações policiais em qualquer comunidade, em qualquer lugar. Isso é um fato. Agora, o que a ADPF propõe? Que se tenha planejamento, que se tenha segurança, que se tenha transparência. Porque alguém que governa um estado tão importante do Rio de Janeiro é contra a transparência e o planejamento. O que essas 4.000 operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro resultaram em coisa melhor para o Rio de Janeiro? Exatamente pela falta de planejamento, nós não tivemos um resultado melhor. Colocar a culpa no governo federal, colocar a culpa na ADPF é não assumir a sua responsabilidade enquanto governador. O governador do Rio de Janeiro tem que chamar a Polícia Federal e não ter medo das suas investigações, tem que chamar os governos municipais, tem que chamar todas as forças policiais, dar vez a quem é bom no Rio de Janeiro, cortar as indicações políticas para os cargos de chefia dentro da polícia e criar uma política de segurança pública que seja boa para todo mundo. O judiciário ele tem uma vasta gama de possibilidades, né? Ele pode remover secretários, ele pode remover inclusive o próprio governador. Nós já tivemos, isso já aconteceu, o STJ já cautelarmente afastou o governador, né? Ali por ocasião do golpe do 8 de janeiro, talvez as pessoas não se lembrem, mas o próprio ministro Alexandre de Moraes suspendeu provisoriamente o governador do Distrito Federal. Né? Senhor, claro que a gente ainda não tem todos os detalhes e é isso que o Alexandre de Moraes está tentando verificar. Aparentemente o senhor vê que ele descumpriu ou não? Olha, Fabiola, tudo indica que sim, né? Secretário do governo Cláudio Castro do Rio de Janeiro, ele teve uma interação com o Comando Vermelho, esteve com um dos integrantes da facção criminosa. Estou lendo aqui a reportagem da minha amiga Constança Rezende, da Folha de São Paulo. Gabriel Dias de Oliveira, apontado pela PF como tesoureiro do Comando Vermelho, se reuniu com Gutenberg Fonseca, secretário da Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, esse aí ao lado do governador. As informações estão no relatório da Operação Zargum. A Folha teve acesso a esse documento. A ação deflagrada no início de setembro mirou agentes públicos e políticos ligados ao tráfico internacional de drogas. A polícia do Rio, a própria polícia do Cláudio Castro, o está incriminando no que diz respeito ao cumprimento da DPF, um descumprimento criminoso. Veja só, que pode gerar consequências penais. Surgem contatos do governo Castro com o Comando Vermelho. E agora o chefe do COR denuncia que o governador descumpriu a DPF. No Rio de Janeiro, revelações da PF, da Polícia Civil, abalam o governo Cláudio Castro. Acusações incluem ligações com o Comando Vermelho e violações à DPF 635. O caso mistura corrupção, infiltração do crime e falhas na segurança pública. Tudo sob análise do STF. Há contatos suspeitos com o crime organizado. A Operação Zargum, de setembro de 2025, expôs influência do Comando Vermelho na administração do Cláudio Castro. Diálogos interceptados mostram tentativas de manipular o policiamento. Gutenberg de Paula, secretário de Castro e aliado de Flávio Bolsonaro, reuniu-se em maio de 2025 com Índio do Lixão, tesoureiro do Comando Vermelho,
e o objetivo era cobertura política, pedir cobertura política para interferir em operações em favelas como o Alemão e a Gardenia Azul. Interceptações revelam ofertas de propina de 90 mil. Fonseca nega irregularidades, o tal Gutenberg ali. O caso liga-se a TH Joias, preso, e Alessandro Carracena, ex-subsecretário, vistos como elos do braço político do Comando Vermelho. O esquema movimentou milhões em lavagem de dinheiro. Armas do Paraguai e drones foram revendidos ao crime. Oposição pediu CPI e impeachment do Cláudio Castro na LERJ, que ele está com claras ligações com o crime organizado, o governo dele. A denúncia interna, inclusive, mostra falhas na DPF 635 também, o que foi feito de forma criminosa, porque o Alexandre Moraes ele mandou preservar as imagens e isso foi descumprido deliberadamente. Depoimento do chefe do CORE, que é a equipe de elite que fez a invasão do morro, em autos da DPF, acusa Castro de descumprir protocolos. Na Operação Contenção, outubro de 2025, com 121 mortos, só 57 de 127 agentes usaram câmeras corporais, apesar das 100 disponíveis. Falhas logísticas foram citadas, mas a responsabilidade é do planejamento estadual. O delegado destacou câmeras ociosas no briefing apressado. Ministro Alexandre Moraes ordenou a preservação das imagens e perícias. As críticas incluem falta de ambulâncias e remoção irregular de corpos. O governo alega conformidade, mas o STF cobra laudos sob pena de multas e muito mais. Como disse aí o analista, todo mundo se lembra que o Ibanez Rocha foi afastado do governo de Brasília no 8 de janeiro e o Cláudio Castro, ele pode ser afastado facilmente aí, a qualquer momento, inclusive ser indiciado. Repercussões e o futuro incerto pairam sobre tudo isso. A Operação Contenção é criticada como massacre. Castro defende como essencial contra o Comando Vermelho e aí tem o seu secretário de governo envolvido com o Comando Vermelho. A audiência com Alexandre Moraes foi tensa no Rio. O Alexandre Moraes já viu como é que está a coisa lá. Politicamente, o PT aciona o STF. Bolsonaristas chamam de fake news. Com o julgamento dessa DPF em curso, riscos incluem sanções a Castro e intervenção federal no Rio de Janeiro. O caso expõe um ciclo de violência e corrupção no Rio e vai ter consequências na eleição de 2026. Muito bem, essa mega operação fez com que o Moraes determinasse nessa visita aqui ao Rio que o governo preservasse as imagens das câmeras dos policiais e apresentasse os laudos da autópsia. Nada disso foi feito ainda. E agora, o que o governo do Rio informa, para que você tenha uma ideia, é que não vai atender exatamente o que está pedindo o STF. O Moraes deu mais prazo, porque não estava chegando o material, prorrogou ontem o prazo para o governo do Rio enviar informações sobre a operação e até agora nada. Aí sai essa reportagem aqui. Menos da metade do grupo de elite da Polícia do Rio de Janeiro usou câmeras em operação. O chefe da COR afirmou que havia 68 aptas para uso e 32 indisponíveis antes da ação contra o Comando Vermelho. Depoimento está em relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Acontece que a empresa que controla, que fornece essas câmeras, diz que não é verdade, que todas as câmeras estavam disponíveis e não foram usadas porque não quiseram usar. Veja só, o coordenador do CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, Grupo de Elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, afirmou em depoimento ao Ministério Público
que dos 128 agentes que atuaram na mega operação contenção, só 57 usavam câmeras corporais. O delegado Fabrício de Oliveira prestou depoimento na segunda-feira para o Grupo de Atuação Especializado em Segurança Pública da Promotoria do Rio, GAESP. Além do CORE, participaram da operação policiais militares e agentes do BOP, Tropa de Elite da PM Fluminense. O governo estadual calcula que mais de 2.500 agentes participaram da operação. Segundo depoimentos de policiais, a maior parte do conflito ocorreu na área de atuação do BOP, na Serra da Misericórdia, na Penha. Oliveira foi questionado pelo Ministério Público sobre o uso de câmeras corporais e afirmou que a CORE tem disponíveis 100 câmeras, mas 128 policiais civis do grupo foram deslocados para atuar na operação. Como é que pode isso? 100 câmeras? É para não usar as câmeras, né? Eles não têm dinheiro para comprar câmera. Isso é uma conversa fiada, não é? E aí a empresa que atua, que fornece essas câmeras, diz que todas as câmeras estavam funcionando. Aí descobre-se também que o Comando Vermelho pediu cobertura a secretário de Castro e mostra a conversa obtida pela PF. Então isso realmente é uma bomba, porque está mostrando, não é, que o crime organizado está dentro do governo do Rio de Janeiro. Então a gente tem aí um caso gravíssimo, diálogos interceptados pela Polícia Federal que fazem parte da Operação Zargum, deflagrada em setembro passado, trazem à tona contatos do Comando Vermelho, alvo da operação mais letal da história do Rio, no mês passado, com um ex-deputado estadual, um secretário e um subsecretário do governo, Cláudio Castro. O MPF pediu dados da perícia de vítimas da operação e não receberam nada, não é? Descrição completa das lesões, descrição completa das lesões internas e externas, identificação dos projéteis nos corpos, exame radiográfico, croquis com lesão dos corpos, fotografia de todas as lesões encontradas nos cadáveres, fotografia das características individualizantes, item de discussão contendo trajetória dos projéteis e distância dos reparos. Nada foi oferecido. O Rio de Janeiro descumpriu a decisão do STF na DPF das favelas. Isso já está muito mais do que claro. O bolsonarismo, enquanto isso, tenta surfar sobre os mortos na mega operação. E os diálogos, como você viu, eles revelam a tentativa do Comando Vermelho de influenciar o policiamento no Rio. Interceptações mostram que o integrante da facção fez contato com o deputado TH Joias para pedir mudança em policiamento, teria se reunido com o secretário do governo estadual. Diálogos interceptados pela Polícia Federal, que fazem parte da Operação Zargum, deflagrada em setembro passado, trazem à tona contatos do Comando Vermelho com um ex-deputado estadual, um secretário e um subsecretário do governo, Cláudio Castro. E aí, você tem essa notícia aqui. Secretário de Castro, que teria se encontrado com o integrante do Comando Vermelho, é homem de confiança de Flávio Bolsonaro. Olha só isso. Está aqui a foto do Flávio Bolsonaro com TH Joias, e esse aqui é o tal Gutenberg, que esteve com o membro do Comando Vermelho. Diálogos interceptados pela Polícia Federal mostram uma tentativa do Comando Vermelho de influenciar o policiamento no Rio por meio de contatos com o secretário de Defesa do Consumidor, Gutenberg de Paula Fonseca, como revelou o jornal Globo ontem. Segundo a revista Veja apurou, Gutenberg é homem de confiança do Flávio Bolsonaro. As conversas da Operação Zargum mencionam um encontro entre Gabriel Dias de Oliveira, o índio do lixão, apontado pela PF como integrante do Comando Vermelho, e o secretário. No diálogo, o índio relata ao subsecretário Alessandro Pitombeira Carracena que esteve com Gutenberg para apresentar demandas
e pedir cobertura política contra a polícia. Carracena, preso na operação, afirmou à PF que soube da reunião pelo próprio Guttenberg. Quem é esse Guttenberg? Alvo de investigação, Flávio Bolsonaro, a versão mais política da família. Essa matéria é de 2018. E aqui você tem já a relação dele com o tal Guttenberg. Depois da vitória do Witzel, Wilson Witzel, ao governo do Rio, em 2018, o grupo político do Flávio conseguiu emplacar no governo do Rio o ex-árbitro de futebol Guttenberg de Paula Fonseca, que é esse que esteve com o Comando Vermelho. O pré-candidato, secretário indicado por Flávio Bolsonaro, inaugura obras com feijoada no Rio. Veja só, isso ainda em 2022, no primeiro governo Cláudio Castro, que ele assumiu porque o Witzel foi cassado, né? Então aquele mandato não valeu. Ele pode disputar o terceiro mandato no Rio, Cláudio Castro. O Castro, ao mesmo tempo, minimiza a ação do governo federal, da Polícia Federal, contra os cabeções do crime e compara com o que o crime faz com venda de gás, né, com venda de gatunete, como se você chegar aos bancos que tem as organizações criminosas na Faria Lima ou lá no Nordeste fosse comparável ao gatunete. E agora o Bolsonaro pede ao STF encontro com Cláudio Castro o mais breve possível. Sabe por quê? Por causa disso aqui que saiu na pesquisa Quest ontem. A pesquisa investigou o consórcio de governadores de direita e na avaliação dos brasileiros, Cláudio Castro é quem se sai melhor até aqui, 24%, seguido de Tarcísio com 13%, quase metade, e Caiado 11%. Veja só, o Cláudio Castro onde está. É por isso que o Bolsonaro chamou, porque há o risco real de ele ser candidato à presidência da República pelo bolsonarismo no ano que vem. Durma com um barulho desse.